Olá, meu quarto ano. Bem-vindos a mais uma aula de geografia e eu espero que todos aí em casa estejam assistindo aula, até mesmo aqueles que já estão no presencial com a gente. Então, bora para uma correção e resolução de exercícios, né, que eu estou devendo aí para vocês. E logo mais a gente vai se encontrar. Então, um beijo bem grande e bora para nossa aula. Então, meninos, hoje é quarta-feira, né? Já estamos aí no meio da semana, já pronto para voltar para o final de semana. E eu sei que com muito esforço, quem está em casa, quem está indo para o presencial, está batalhando aí dentro de casa. A maioria de vocês eu sei, sim. Eu sei também que a mãe e o pai estão aí batalhando sempre e a gente faz o que dá. Gente, então bora lá para os exercícios. Páginas 64, 65, 66 e 67 do nosso tema recursos naturais. Se por um acaso você ainda não viu a nossa aula 2 de geografia, que é de recursos naturais, não perde o seu tempo com essa aula. Vai lá na aula 2, tanto no YouTube, tia, eu não consigo acessar no Proesc, vai lá no YouTube, fala com a coordenação, ok? Então, bora. Gente, página 64, recursos naturais. Aí essa aula foi bem legal. Essa aula tem tudo a ver com ciências, né? A questão da natureza. E também envolve ali como é que a geografia está aí dentro desses recursos naturais. A geografia é o estudo ali da Terra também, né? Então, o que são esses recursos naturais? Gente, naturais a gente já diz que vem da natureza, mas é tudo que a gente usa dentro da natureza e transforma dentro da natureza. Essas perguntas, já falei muitas vezes para vocês, quando é uma pergunta assim, de escrever, né? Eu vou aceitar as respostas de acordo com o que eu disser, mas eu quero com as suas palavras. O que são os recursos naturais? São, né, as partes da natureza que nós utilizamos, que nós transformamos, né? Que o homem faz esse uso. Nós humanos fazemos esse uso para benefício próprio, para, né, para nossa comodidade, para sermos mais cômodos, né? A gente vai ver vários tipos de uso aí que nós fazemos, ok? Então, a resposta está dentro disso. Questão número 2 vai ser aí um caça-palavras sobre 4 exemplos de recursos naturais. Em seguida, escreva cada nome abaixo. Gente, vocês vão procurar só 4 palavrinhas aí, 4 tipos de recursos naturais, que a gente já sabe quais são. Nós temos sol, água, petróleo e o vento, né? Esses 4 recursos naturais. Naturais. Super fácil, segunda questão. Terceira questão, marque com X as alternativas verdadeiras. Só o que for verdadeiro, você vai fazer um xizinho. Os recursos naturais são extraídos apenas para a sobrevivência dos seres humanos. Será que isso está certo? Há uma grande variedade de recursos naturais no mundo. Não sei também se está certo. Os recursos naturais são elementos construídos pelo ser humano para a sua sobrevivência. A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios são recursos naturais. Por que a primeira aí não está correta? Porque os recursos naturais, eles não são só extraídos para a nossa sobrevivência, né, dos humanos. Animais ali também se adaptam com as transformações que são feitas através desses recursos naturais.
ok? Há uma grande variedade de recursos naturais no mundo, sim. Diversas partes aí do mundo a gente tem petróleo, nós temos, né, minérios diferentes para que a gente possa, né, ir desenvolvendo, transformando as coisas para um recurso mais natural, para uma vida mais natural, sem, como eu posso dizer, tá sujando a natureza o tempo inteiro. Os recursos naturais são elementos construídos pelo ser humano e para a sua sobrevivência. Não, os recursos naturais já existem, eles são da natureza, nós não os construímos. Então, não marca o X, ok? E a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios são recursos naturais. Claro que está correta. Então, marca um X na segunda e na quarta, tá bom? Quarta questão. Relacione as colunas corretamente. Você tem aí 1, 2, 3. Você vai ler e vai botar 1, o 2 ou 3. O quê? Olha só, a primeira. São aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos. Demasiadamente quer dizer muito, quer dizer demais. Então, quem são os que, se a gente usar demais, eles podem ser esgotados? Quais são? Os recursos naturais não renováveis, né? Ou os recursos naturais limitados, no caso. Por que são os recursos naturais limitados? Porque eles têm um limite de uso, né? Ah, eu estou usando, mas ele vai acabar? Não. É se eu usar demais. Os recursos naturais não renováveis, você usou um pouco, ele já não se renova, ele já não volta. Então, essa é a diferença. Então, no caso aqui é o 2. São recursos que se renovam naturalmente. Com certeza é o nosso número 1. Recursos naturais renováveis. E terceiro, são aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente, que são os recursos naturais não renováveis, que a gente usa um pouco, se ele acabar, já era. Acabou, acabou, não volta mais. Quinta questão. Gente, eu não quero preguiça nessas questões de responder, tá? Porque quando eu fui corrigir os livros, era uma preguiça, era uma escrita assim, só um pouco. Então, olha só. Na sua opinião, é importante preservar os recursos naturais? Se sim, por quê? Claro que é importante. Por que que é importante? Porque, pelos mesmos motivos que eu falei agora aí em cima. Se a gente usar, explorar até demais, é claro que um dia pode vir a acabar. Por mais renovável que seja, por mais que exista demais na natureza, a gente deve deixar a natureza se acalmar um pouco. De tantas pessoas desmatarem, tá aí todas essas queimadas, né? Tá aí todo esse fogo matando tudo de uma vez só. Que o planeta tem uma hora que ele não consegue mais respirar, de tanta gente tirar dele, né? Eu vou aceitar as respostas com as palavras de vocês, mas tem que estar basicamente nesse contexto. Essa é a página 65, aí, tá? Bem facinha a página 65, super, né, rapidinha de se fazer. Olha só. Substitua os códigos por sílabas, forme nomes de recursos naturais e em seguida classifique-os. Como assim, tia? Olha só, ele te deu as imagenzinhas, né? E
você vai botar um nome e dizer se é renovável, não renovável ou limitado. Bora ver aqui a primeira. Nós temos, ó, aqui na primeira vocês vão formar o petróleo. Essa uvinha aqui, acredito que seja uma uvinha, pé, essa cruzinha, tro, e o losango aqui, leu, petróleo. Petróleo é renovável, não renovável ou limitado? Petróleo é um recurso não renovável, né? Então, você vai botar petróleo aqui e fazer um xizinho, ok? Bem simples. Aqui a gente tem cobre, se eu não estou enganada. Cobre. A gente tem cobre, que é um mineral, ok? Que vive aí nos solos, né? A gente tem dentro dos legumes, um mineral. E aí, e se acabar esse mineral? Se a gente usar, a gente vai encontrar cobre? Não. Então, ele é não renovável também, igual ao petróleo. Aqui nesse é borboleta e esse aqui, água. Água é um recurso natural renovável, sempre está se renovando na natureza, que tem o ciclo da água, né? Mas claro que eu já falei muito para vocês que a gente deve economizar a água, com certeza, porque também, né? Se um dia a gente vier a explorar tanto quanto já é explorado, a gente vai acabar com ela. Então, a água aqui, ela deixa de ser renovável e ela vai ser limitado. Ela também tem os seus limites. E o nosso último é o seguinte: nós temos o solo, que também é limitado, porque está assim lá na natureza, né? Tá sempre em mudança, mas se a gente, né, explorar demais ele pode vir a se esgotar. Olha só, as figuras aqui abaixo da sétima, elas dizem: identifique abaixo as formas de geração de energia. Nós vimos vários tipos de energia, né? Energias que também são naturais, né? Que são o que nós chamamos de energias limpas. Por quê? Porque você não está machucando a natureza e ao mesmo tempo você está, né, deixando o ser humano, você está deixando a sociedade cômoda, né? Como é que a gente atualmente consegue bastante energia? Aqui, ó, energia hidrelétrica. Aqui, essa pela água. Hidro, né, significa água, energia elétrica através da água. Essa aqui de baixo, para quem não lembra, é a nossa energia eólica. O vento faz aí, ó. Me esqueci agora o nome. Essa aí na imagem, vocês podem ver que o vento ele roda, né? Essas hélices aí e é gerado uma energia. Com essa força é gerada uma energia também elétrica. Aqui, essa, se eu não me engano, eu não estou conseguindo ver a imagem direito, mas é energia solar. Então, energia hidrelétrica, energia eólica e energia solar. Essa aqui, não sei se alguém adivinhou aí, mas é a nossa energia termoelétrica, que é a energia através das indústrias, né? E também a energia, falei para vocês sobre a energia nuclear, né? Que é um tipo de energia bem forte e bem sensível ao mesmo tempo, por questão de trabalhar com os átomos, né, de gama, de urânio, o minério usado, urânio, né, que é a energia nuclear.
essa página aí, página 66, tá? Questão 8. Tem uma cruzadinha bem legal aí para vocês. Antes da gente fazer a cruzadinha, eu vou passar para 9, a 10 e a 11, que são logo de escrever. Então, olha só. Nona questão. Por que inicialmente o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de maneira mais lenta? Essa é uma questão fácil para quem viu a nossa aula e para quem presta bastante atenção. Gente, por que só agora, né, nos anos 2000 e nem anos 2000, vamos botar assim de 2005 para cá? Por que a gente tem já o aparecimento de muitas energias, né? Energia eólica, energia também geotérmica, que é a questão da energia através do solo, a energia através de biomassa, que vem tirado da cana, de açúcar, vários tipos de energia limpa. Por que só agora? E por que isso ainda é uma coisa assim muito futurista, da gente ver só mais no futuro? Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia avançada. Nós não tínhamos tecnologia para desenvolver tudo isso, né? De uma vez só. Ou explorar de uma forma mais consciente. Então, é essa a resposta, porque nós não tínhamos uma tecnologia avançada, ok? Então, isso vem, essa exploração, esse aproveitamento dos recursos naturais vem de maneira mais lenta, né? Até hoje. 10ª questão, pesquise e cite consequências de um mau planejamento urbano. Gente, vocês vão pesquisar aí, e eu quero essa resposta, as consequências de um mau planejamento urbano. Como assim? Quando a gente falou bem lá no finalzinho de recursos naturais, quando a tecnologia vai avançando, quando o meio urbano vai avançando, né? No caso, as partes da cidade vão crescendo para tudo quanto é lado, vão enfiando shopping, vão enfiando, sei lá, lojas de carro, loja de tudo, farmácia, tudo isso. A rua, né? Ali a cidade ela vai crescendo de maneira desorganizada. Então, o que acontece? Tem muitos lugares que ficam para periferia, tem muitos lugares que ficam sem saneamento básico, que não tem uma rua asfaltada, não tem uma rua limpa, né? A coleta é meio, sabe, precária, tudo isso. Então, essas são as consequências de um mau planejamento urbano. Então, pode pesquisar aí, ok? E a resposta tem que estar dentro disso que eu falei. Questão 11. Que tal deixar uma mensagem relacionada aos recursos naturais para as futuras gerações? Essa é uma resposta pessoal. Você tem que deixar uma mensagem para as futuras gerações. Por quê? Porque se a gente está aqui agora, a gente deve cuidar para que um dia, né, os nossos filhos, os nossos netos, possam fazer uso ainda desses recursos e não viverem, né, na seca, sem nada, com fome, tudo isso que já acontece, mas para não acontecer mais ainda, né? Então, cada um deixa aí a sua mensagem. Agora nós vamos passar para a cruzadinha, que é bem legal. Sabe por que é legal? Porque quando você faz assim, digamos assim, a letra A. Ai, tia, eu fiz a letra A, mas eu não sei a letra B, né? Aí, como é que eu vou descobrir a letra B? Eu tenho, olha só, bem aqui tem um cruzamento entre a letra A e a letra B. Na verdade, aqui no meio a gente tem recursos naturais, né? Aí já ajudou vocês bastante. Então, olha só, bora para as alternativas. Letra A, recurso natural que fornece energia hidrelétrica. Já disse para vocês que hidro significa
água. Elétrica é energia elétrica. Então, o recurso natural que fornece energia hidrelétrica é a água, né? Olha só, letra A, água. E qual a letra B? Bora lá. Aqui a gente tem recursos naturais, então a letra B começa com E, né? Letra B, as usinas hidrelétricas, que são as usinas aí de água, né? Transformam a força da água em energia. Letra B, energia. E letra C. A letra C, ela tem um cruzamento aí com recursos N. Tem um N bem aqui no meio da letra C. Então, a energia eólica é fornecida pelo... Qual é essa palavra que tem um N no meio? A energia eólica vem do vento. Você podia pensar que era aquele poste assim, meio catavento lá. Não esqueci o nome. Mas não. A energia eólica ela é fornecida pelo vento. Ela vem do vento. Então, letra C, vento. Letra D, o sol produz energia solar, né? Sol, solar. E letra E, os combustíveis utilizados nos automóveis vêm do petróleo. Letra E, petróleo. Bem facinho, estava simples. Todas as letras foram um recurso natural, né? E a B foi a questão da energia. E essa página, a nossa última página, 67. A 13 também é para vocês pesquisarem, tá? E eu quero essa resposta. É para vocês fazerem um desenhinho aí também e também escrever, tá? Não precisa ser algo enorme, só um resumo, tá? De uma reportagem. E a questão 12, olha só. Complete a tabela abaixo com práticas que devem ser evitadas e práticas que devem ser adotadas em relação ao meio ambiente. Como assim? A gente sempre... O que a gente faz de bom lá na escola que ajuda o meio ambiente? Nós fazemos a seleção do lixo, né? A reciclagem, ela é uma prática que ela deve ser adotada, com certeza, em todo local, não só na escola, nas casas, né, nos lugares por aí afora, todos devem ter essa coleta bem legal para que a gente não manche aí a natureza, né, o meio ambiente de forma geral. Então, qual é a prática que deve ser evitada? Ao contrário, a prática que deve ser evitada é a prática da poluição, de todas as maneiras. Poluição, né, dos humanos e poluição também ali feita pelas fábricas, pelos automóveis, todos esses tipos de poluição que atacam o meio ambiente. Outra prática que deve ser evitada, que eu falei ainda agora muito aqui, é a questão do desmatamento. Às vezes você tem um tipo de vegetação, você tem ali um tipo de floresta, tudo, que já não vai mais voltar se você desmatar. E outra coisa também que acontece quando você vai e desmata é que a fauna, que são os animais que estão ali, aquele habitat já acabou para eles. O lugar, a casa deles já acabou ali. Eles não têm para onde ir. Então, por que a gente vê tanto bicho que aparece nas nossas casas, que aparece, né, na casa de um amigo, no interior? Por quê? Porque esse animal ele já perdeu a casa dele original por questão do desmatamento. E qual é a prática que deve ser adotada ao contrário do desmatamento? É o reflorestamento, né?
E o que é reflorestamento, tia? É plantar cada vez mais ali, né? Plantar de volta, tentar trazer de volta tudo que a vegetação que foi desmatada. É claro que existem vegetações específicas, existem plantas específicas que se você desmatar demais, já não volta mais, né? É muito difícil de você encontrar de novo. Então, por isso, sempre tem que estar atento a isso. E o nosso último, né, o nosso terceiro, prática que deve ser evitada, é o desperdício, que é a questão de você usar muito da natureza, de você usar muito das coisas como desperdício. Ah, a gente deve tirar um recurso ou outro, sim, claro, né? O ser humano, ele também, não vamos ser hipócritas aí, ele também sobrevive a partir disso, né? Para se desenvolver aí, então ele explora um pouco da natureza. Ele tira um pouco da natureza. Mas quais são as práticas que devem ser adotadas então? Consumo consciente, né? Eu estou consumindo da natureza sem sujar ela, sem acabar com ela de uma vez só, né? Claro. Então, gente, eu espero que todos tenham gostado, tenham entendido e qualquer dúvida, por favor, podem falar comigo, tá? Um beijo para vocês, uma boa quarta-feira aí e a gente se fala a qualquer hora.